Está gravando. Vamos compartilhar, então, o material para a gente poder acompanhar a aula. Ok, então hoje nós vamos para a nossa 9ª aula, né? E nós estudamos, então, o 4º sinal de Jesus, ou o 4º milagre, o 4º sinal de Jesus, no Evangelho de São João. Então, hoje nós vamos estudar João 6, capítulo 6, versículos do 1 até o versículo 15. Quem vai chegando e entrando, por favor, aqui no Zoom principalmente, só fecha o microfone para não dar interferência aqui para nós, por favor. E a gente pode ir lá para a passagem, então, com a Bíblia na mão, né? A multiplicação dos pães. Depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu a um monte e ali se sentou com seus discípulos. Aproximava-se a Páscoa, festa dos judeus. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: Onde compraremos pão para que todos estes tenham o que comer? Falava assim para experimentar Filipe, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhes basta para que cada um receba um pedaço. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente os peixes. Lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles os recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. À vista desse milagre de Jesus, aquela gente dizia: Este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse é o 4º sinal de Jesus no Evangelho de São João. O 4º milagre. Sinal porque ele representa, ele quer dizer algo. Tem algo além do milagre. Se a gente ficar só no milagre, a gente reduz a teologia joanina. Para João, um milagre é um sinal, que quer dizer mais. E sempre o milagre, o sinal acontece no Evangelho de São João. Depois vem um grande discurso de Jesus em cima desse sinal. Todo o capítulo 6, Jesus vai fazer um grande discurso em cima deste sinal. Tudo que vem a partir daqui é um discurso de Jesus a partir desse sinal. Né? Nós vamos trabalhar a passagem, reparti-la em algumas partes, para que a gente vá falando, para que a gente vá partilhando aquilo que eu acho interessante partilhar, mas sempre pensando que a gente não esvazia a passagem, né?
tem muito mais coisas. Se a gente fosse falar sobre esta passagem, a gente precisaria aí de uns 3, 4 dias para falar em cima dessa passagem, para dar assim, um panorama. Mas aqui a gente vai trabalhar algumas coisas que eu acho que dentro da teologia joanina e dentro da passagem, é importante a gente saber, né? Então, primeiramente, há uma introdução na passagem, que vai ali do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: depois disso, atravessou Jesus o lago da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia uma grande multidão, porque viu os milagres que fazia em benefício dos enfermos. Jesus subiu ao monte e ali sentou-se com os seus discípulos. Então, onde Jesus se encontra? Ele atravessou o lago e subiu ao monte. O monte, a montanha, é sempre o lugar mais próximo de Deus. Ele sobe o monte, o lugar do encontro. Jesus sempre tem essa dinâmica. Subiu ao monte para orar. Por quê? Porque o monte é o lugar alto. Para o judeu, ele acreditava que quanto mais alto ele subisse, mais perto de Deus ele estava. Então, Jesus sobe o monte. Depois, ele sentou-se com os seus discípulos. O ato de Jesus de sentar com os seus discípulos quer dizer que ele é mestre. Só o mestre ensina sentado. Ele se senta porque ele é um mestre. E os discípulos se sentam também porque eles estão aprendendo. Jesus está ensinando. Todo o relato do Evangelho, a vida de Jesus, os 3 anos de vida pública, Jesus dedicou a ensinar os discípulos. Eles vão aprender ao longo dos 3 anos. Se nós formos pegar os relatos do Evangelho, nós vamos ver que os discípulos, ao longo desses 3 anos, eles fazem muito pouca coisa. Eles não fazem, não tem assim uma missão dos discípulos muito intensa. Eles estão junto, eles veem a ação de Jesus, mas eles são aprendizes, por isso eles são discípulos. Lá depois do Pentecostes, eles se tornam então apóstolos. Ali que eles se tornam protagonistas com o Espírito Santo da ação de continuar a ação salvífica de Jesus como igreja, né? Mas enquanto aqui eles estão aprendendo, então Jesus sobe, está mais perto de Deus, sobe porque ele vai dar uma lição, ele vai ensinar os seus discípulos, eles vêm com ele e se sentam. A multidão procura Jesus porque a sua fama já tá bem tá bem publicada, está bem propagada a fama de Jesus. Eles viam os milagres, então a multidão vai seguir Jesus. Ok? Depois, do versículo 6, do capítulo 6, versículos... Deixa eu marquei errado aqui. Do versículo 5 até o 7, aqui é do 5 ao 7, tá? Eu coloquei ali do 1 ao 7, mas é do versículo 5 ao 7. Diz assim, deixa eu puxar para cá um pouquinho. Jesus levantou os olhos e sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele, e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos esses tenham o que comer? E aí vem a explicação de João, né? Ou que alguém colocou mais tarde. Uma explicação. Falava assim para experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço de pão. Então, Jesus vê uma necessidade. O povo está ali. O povo está ouvindo a pregação. Mas o povo, com certeza, vai ter fome, né? Passou um dia, passou um tempo ao redor de Jesus, vai ter fome. E Jesus olha e se preocupa com essa realidade do povo, né? E aqui a gente pode trazer um texto de João 10, versículo 10, onde Jesus se intitula como o bom pastor, ele se revela como o bom pastor. E lá Jesus vai dizer assim: eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Jesus salva todo homem, ou todos os homens,
mas também ele quer salvar o homem todo. Antigamente se tinha uma ideia de que era preciso salvar a alma, né? Salva a tua alma, né? Salva a alma. Mas aqui essa passagem revela que Jesus não está preocupado só com a alma, só com o espírito, mas ele também está atento à necessidade. Tem fome, se tem fome, tem que comer. Porque se for escutar muito uma pregação, uma aula, um ensino de barriga vazia, vai desfalecer, né? Então Jesus está preocupado com todos os homens, mas também o sentido do homem todo. Jesus veio para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, uma vida plena, vida em abundância. E sem pão, sem o pão necessário, sem o pão cotidiano, sem o pão de cada dia, não há vida, se sobrevive, mas não se vive, né? Filipe aqui revela o olhar humano, econômico. Vocês tiveram aqui no santuário um padre, alguns anos atrás, isso aqui é frase deste padre. Lembro que, na verdade, não é dele, isso aqui é um texto, mas ele usava nas homilias, né? Quem conviveu, talvez vai lembrar. Filipe usa um olhar humano, econômico, no sentido do não posso, não dá, não tenho. Filipe olha para aquela... Jesus faz uma pergunta, e é interessante porque aqui para João, é Jesus quem faz a pergunta. Esse texto aqui da multiplicação dos pães é um daqueles 2 milagres que estão presentes nos 4 relatos do Evangelho. Esse texto é um daqueles 2 que não é coisa só de João. Então, todos os evangelistas, está lá em Mateus 14, versículo 13, em Marcos 6, 32, em Lucas 9, do 10 ao 17. Se você for pegar o relato dos sinóticos, que são os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são os discípulos que perguntam. São eles que tomam a iniciativa. Olha, despede esse povo, porque senão vai morrer. Vai ficar todo mundo com fome. Manda eles para casa, porque já é de noite. Tipo assim, vai morrer de fome aqui, né? Agora aqui não. Quem toma a visão de perceber é o próprio Jesus. E nós já vamos chegar a um ponto de entender o porquê disso. Lá os discípulos que percebem vão até Jesus e dizem, ó, tem que despedir esse povo, porque senão o povo vai desfalecer. Agora não, agora é o próprio Jesus quem lança esse olhar e diz assim, onde compraremos pão para que todos tenham o que comer? Mas Jesus falava assim só para experimentar ou para provocar Filipe. Mas ele sabia o que ele ia fazer. E Filipe aqui ele olha com um olhar econômico, né? 200 denários de pão não lhes bastam para que cada um receba um pedaço. Como quem diz, nós não temos dinheiro para isso. A nossa economia, ó, está lá embaixo. O caixinha lá na mão de Judas não vai dar certo, não tem. Aqui entra esse olhar econômico. E muitas vezes esse olhar humano, esse olhar pessimista, esse olhar nosso, que olha e diz, não posso, não dá, eu não tenho. Às vezes pedem uma coisa para a gente e a gente diz assim, não, eu não posso. Não, mas por que você não pode? Porque não dá. Mas por que não dá? Porque eu não tenho. Ah, eu não posso ir lá hoje porque não dá. Eu não posso, porque não dá. E por que não dá? Porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho condições financeiras. A gente sempre desculpa com esse olhar, porque o nosso olhar sempre é um olhar humano apenas. Eu lembro de uma homilia do padre Kleber. Vocês lembram do padre Kleber? Quem é do santuário? O padre Kleber passou por aqui, acho que deve ter uns 6, 7 anos mais ou menos. E ele tinha uma homilia, eu gostava muito das reflexões dele, ele pegava coisas atuais e trazia para a reflexão e levava a gente para dentro da palavra com aquela reflexão. Então, eu lembro um dia que ele fez essa homilia. Às vezes pedem para a gente, escuta, você pode fazer a leitura hoje? Não, não posso. Por que não pode? Por que não pode? Ah, porque não dá. E por que não dá? Ah, porque eu esqueci meu óculos. Ah, porque eu tenho vergonha. Ah, porque eu não tenho jeito para fazer isso, né? Então, Filipe é esse olhar humano. Jesus sabe o que vai fazer. O Papa Francisco traz uma frase muito bacana. Ele diz assim, os discípulos raciocinam em termos de mercado, mas Jesus substitui a lógica do comprar por aquela do dar.
Jesus não vai comprar, mas ele vai dar. Os discípulos estão presos à lógica do mercado. Não vamos ter dinheiro, nós não vamos conseguir pagar isso, nós não vamos conseguir fazer isso. E Jesus diz, não, ele substitui essa lógica do comprar, do poder econômico, para o sentido da partilha, do dar. Né? Do dar. Vamos para frente. Então, ali surgiu uma problemática. Qual é a problemática? O povo está com fome. E tem que ir. O povo com fome não vai dar certo. É preciso prover o necessário para esse povo. Então, surge, então, uma solução. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, está vendo a conversa, vem e disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada, não sei por que eu estou colocando um S aqui onde não tem, e 2 peixes. Está aqui um menininho, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas aí André mesmo olha para aquele montinho de pão e os 2 peixinhos e diz assim, mas o que é isso para tanta gente, né? Isso não dá malemal para ele, esse era o lanchinho dele, do menino. A oferta que chega, 5 pães e 2 peixes, é uma oferta de menino, de criança. A criança tem isso, não tem? Talvez vocês tenham filhos ou netos, e às vezes o neto tem ali uma moedinha qualquer e ela diz assim, eu vou comprar um sorvete, mas a moedinha dela não dá nem para comprar 1% do sorvete. Ou talvez vai querer comprar uma coisa a mais. Eu vou dar um presente para a avó, para a mãe. A criança, ela tem esse jeito simples de ser. A criança, ela é espontânea. E ali vem um menino. Não se sabe quantos anos tem esse menino, se já é um adolescentezinho, se ele ainda é pequenininho, mas sabe que é uma oferta de menino. É uma oferta pequena, uma oferta de criança. É uma oferta que, se for olhar assim, um olhar humano, é insuficiente. Mas mesmo assim, ele quer ofertar. Não sei se vocês lembram, tinha uma música, um cântico, que nós cantávamos muito. Hoje canta-se pouco nas missas, mas cantava assim, sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. E essa é a realidade do menino, é pouco. Mas o pouco que ele tem, ele quer partilhar. Então, qual é a oferta? 5 pães mais 2 peixes é igual a 7. Esse 7 aqui, juntando, simboliza os sacramentos da igreja. Os 7 sacramentos. Podemos trazer esse sentido. Que nos alimenta, que nos nutre, que acompanha a nossa vida desde o nascer até o morrer. 7 são os sacramentos suficientes para a nossa santificação. Outro fato é o que o menino ofertou. Primeiro, ele ofertou pães. Pão. Se a gente virar a página, no capítulo 6, versículo 41. Olha lá. Capítulo 6, versículo 41. Murmuravam então dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus. Ele está dizendo que ele é o quê? O pão que desceu do céu. Depois, versículo 48 ao 51. Jesus vai dizer, eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O pão que o menino partilha representa o quê? O próprio Jesus. Ele é o pão. Então, essa representação
do próprio Jesus que vai se dar em alimento e que se dá a nós em alimento na Eucaristia. Depois, o outro, como a gente pode dizer, o outro ingrediente, o outro instrumento, sei lá, dá para dizer isso, mas o peixe. Peixe, em grego, quer dizer ictus, né? Ictus, que forma um acróstico do nome Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Os primeiros cristãos utilizavam o peixe como forma de identificação diante das perseguições romanas. Os primeiros cristãos, quando iam para a arena, para ser morto na espada do gladiador ou pela boca do leão ou do tigre, que iam ser martirizados, eles desenhavam um peixe com o dedo, às vezes na areia, davam um jeito de desenhar um peixe para dizer que ali estava morrendo um cristão, né? O peixe é símbolo do cristianismo, né? O símbolo de Cristo. Então, no pão e no peixe que está sendo entregue, tanto na quantidade, vai gerar os sacramentos. Os sacramentos, na verdade, é a vida de Cristo, né? Sacramento é o que é sacramento? Se alguém perguntar um dia, o que é sacramento? Sacramento é uma força que emana do corpo de Cristo pregado na cruz. Sacramento, a definição de sacramento é isso. Sacramento é uma força que sai, que provém do corpo de Cristo pregado na cruz. Então, os 7 sacramentos nascem no Cristo, né? Os 7 simbolismos, dá para trazer essa analogia aos 7 sacramentos. E também o pão representa o próprio Jesus. E o peixe também representa o próprio Jesus. Então, na oferta do menino, e o menino também podemos dizer que é o próprio Jesus encarnado, né? Um menino nos nasceu, um menino nos foi dado. Esse menino que oferta, que traz o necessário para nutrir o povo, para nutrir aquela multidão que ali está, né? Então, esse sentido que está presente por trás de uma teologia joanina. A gente pode simplesmente ver a passagem e olhar assim, não, Jesus fez a multiplicação dos pães, beleza, e meu, que poder de Jesus. E claro, e é mesmo, é isso mesmo. Mas por trás da simbologia, do sinal, o João está querendo falar algo para nós. Ele está ensinando, ele está nos fazendo discípulos. Ele está ensinando os discípulos, é Jesus que está ensinando os discípulos, mas também, através da teologia joanina, ele também vai nos ensinando, ele também vai nos formando, e nós podemos aprender. Então, surge a solução. Qual é a solução? O menino tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? Vai dizer André. Mas o que é isso? E realmente, né? Sem Deus, o pouco ou o muito não é nada, né? Já se diz, né? O pouco com Deus é bastante. O muito sem Deus não é nada. Então, a oferta do menino, entregue nas mãos de Jesus, é pouco. Ele diz assim, é pouco demais. Mas somado com Jesus, que tudo pode fazer, nós vamos ver o que acontece. Acontece, então, que Jesus vai fazer uma organização, bênção e a distribuição, ou a partilha, como queira, né? Disse Jesus, fazei-os assentar, versículo 10 e 11 da tua Bíblia. Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva, uma gramínea, um lugar que dava para sentar. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães, rendeu graças, em seguida distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas. E da mesma forma fez com os peixes. E deu ao povo o quanto queriam. Deu ao povo o quanto queriam. Há aqui uma organização, uma ordem. Vamos organizar isso. Sem organização, nós não chegamos a lugar nenhum. As coisas precisam ser organizadas. Se a gente for ver, Deus, quando cria tudo, ele criou tudo organizado, tudo encaixado.
E o milagre, para que ele aconteça, também exige uma organização. E Jesus manda sentar em grupos de 50 ou de 100, como narra o outro evangelista. Mas depois, Jesus faz uma benção. Jesus abençoa. Jesus abençoa ou rende graças, agradece a Deus. O que nos lembra essa parte do texto? Olha, organiza, dá a bênção sobre os alimentos, depois distribui. Aqui não nos leva a olhar, por exemplo, para a missa. A missa é uma grande ação de graças. A Eucaristia, o nome Eucaristia quer dizer ação de graças. Ação de graças. Ah, rende graças, alguém ofertou o pão e o peixe, agora Jesus toma nas mãos, rende graças, em seguida distribui tanto o pão quanto o peixe, e distribui tanto quantos queriam, ou quanto queriam. Se a pessoa quisesse, não, me dá mais um pedaço, porque um pedaço é insuficiente. Não, me dá aí ele distribuiu um tanto que saciava a pessoa, tanto quanto a pessoa necessitava. Ali tem tudo necessário para alimentar os 5.000 homens, e alguns vão dizer, mas tinha mulher e criança que não estão contados aqui. Então era uma multidão de pessoas. Jesus ele vai dar graças, em seguida ele distribui para as pessoas. Porque no fundo, essa passagem, ela é uma passagem, e todo o capítulo 6 de João, é um capítulo eucarístico, que aqui já lança um olhar para a Eucaristia. Aqui já lança um olhar para esse sentido. Jesus é esse pão vivo. Jesus é aquele que se dá, que se entrega, que se rende, que se doa em alimento. E na Eucaristia nós encontramos tudo o necessário, tudo o quanto nós precisamos, tudo o quanto nós queremos para nos nutrir para a nossa caminhada. Tem tudo na Eucaristia. Então, essa parte do texto nos leva a isso, a uma consciência, a um olhar para essa dimensão eucarística da passagem. Jesus narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ou melhor, João narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas, simultaneamente, João vai desvelando, já vai insinuando o milagre da Eucaristia. É como se ele já fosse tirando um véu e já fosse revelando a nós, já fosse nos norteando para o milagre da Eucaristia, que, claro, vai acontecer lá na ceia como uma instituição e lá na cruz como de fato, né? Porque a primeira missa, ou a primeira Eucaristia e única que nós celebramos, né, é aquela celebração da cruz de Cristo na Sexta-feira Santa, né? Se alguém perguntar qual a única missa que existiu, é aquela ali. Toda a missa celebrada em todos os dias, até hoje, é um reflexo, é um atualizar daquela graça que nos foi dada por Cristo na cruz. É a mesma, por isso é um memorial. Aquele fato está acontecendo aqui e agora. Nós estamos contidos naquele contexto por um mistério aqui e agora. Então, João, ele narra o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, mas, simultaneamente, ele já vai desvelando, insinuando aquilo que vai acontecer no milagre eucarístico, naquilo que nós vivemos hoje com toda a liberdade e graça que nós temos e podemos participar. Ok? Vamos para frente. Mas é interessante que esse milagre, ele é para todos. O milagre precisa atingir a todos. Aquilo que se celebra ali precisa alcançar a todos e dá para todos, né? João 6, do 12 e 13. Estando eles saciados, Jesus disse aos discípulos:
recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Eles o recolheram, e dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Daquilo que todo mundo comeu, quanto quis, ficou saciado. Dos 5 pãezinhos e 2 peixes, sobrou 12 cestos, né? 12 balaio, como diz a história. Por que o 12? O 12 aqui é simbólico. É interessante que nada deve se perder. Nada deve se perder. Então, talvez trazer para nós hoje, né? Porque tem esse contexto. Quem não estava ali também vai chegar até eles este pão. Porque os 12 cestos, 12 é um número simbólico. 12 aqui faz relação às 12 tribos de Israel. Né? O povo de Israel, o povo de Deus, é constituído por 12 tribos. Então, vamos dizer, sobra um cesto para cada tribo. Esse cesto que também cada um vai receber, claro, aqui não conta, levaram lá para a tribo, não, não é esse o sentido. Mas o que João está querendo dizer é isso, que sobra um cesto para cada tribo. Quando, por exemplo, você vai lá no aniversário do vizinho, vai só você, não vai o esposo, no aniversário de alguém, a pessoa diz assim, faz um pratinho aqui, leva lá para o teu esposo, leva lá para o teu filho, que ficou em casa. Tem isso, as pessoas têm isso, né? E Jesus, ele não se preocupa só com quem está ali, mas também esse sentido de que vai alcançar as 12 tribos. Esse milagre é para todo o povo. Todos precisam ter o necessário, todos precisam estar saciados, todos têm o direito de receber tanto quanto querem. E talvez aqui é importante a gente falar um pouquinho desse sentido do desperdício, né? Nada deve se perder, então se junta tudo. E se juntar tudo, o que poderia se perder, dá para alimentar também aqueles que não estão aqui, aqueles que ficaram em casa, aqueles que estão fora, eles também vão ser alcançados. Aqui também nós podemos trazer para o sentido da Eucaristia, né? A reserva eucarística, aquilo que sobra, a gente guarda para uma próxima missa, ou leva para o enfermo, como São Justino narra lá naquele texto bonito sobre o domingo, tem um texto de São Justino sobre o domingo, lá do início, lá do segundo século, muito bonito sobre a missa. Mas tem esse sentido. Mas também, talvez para nós hoje aqui também fosse importante nós falar do não ao desperdício, né? Às vezes a gente enche um prato de comida, come a metade e o resto vai fora. Né? Quanta coisa a gente joga fora que talvez tenha alguém que poderia se alimentar. Né? Hoje o desperdício daria para matar a fome do mundo. Né? Quanta coisa que se estraga na nossa geladeira, quanta coisa que a gente faz de olho grande. Né? Então, um não ao desperdício. Nada pode se perder, porque tem mais gente para comer, tem mais gente necessitada. O quanto sobrou? Sobrou 12 cestos. Então, esses 12 cestos têm essa analogia com a primeira aliança do povo de Israel, mas também com os discípulos, que são 12, do povo de Deus, o povo da nova aliança. Então, tem esse sentido, está contido aqui, que não é só para esses, mas o milagre também vai alcançar a todos, os que estão aqui, mas também aqueles que não estão aqui por alguma situação. Então, talvez aqui seja interessante a gente pensar nesse sentido do não desperdício, né? Do não desperdiçar. Né? Ensinar as crianças, por exemplo, quem tem filho pequeno, ensinar a não botar tanta comida no prato que sobe para jogar fora. Né? Em casa, uma das coisas que a gente sempre ensinou os nossos filhos foi isso: põe o que come. Se quiser mais, depois põe mais. Né? Para não jogar fora. O que eu jogo fora na minha casa faz falta na casa do outro, faz falta na vida do outro. Né? Ou o que está lá no meu guarda-roupa, que eu não uso mais, não me pertence mais. Então, eu preciso saber partilhar para que o outro também tenha vida e vida com dignidade. Né? Chegamos, então, à conclusão.
João 6, do 14, 15. À vista deste milagre de Jesus, aquela gente dizia: este é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Jesus, percebendo que queriam arrebatá-lo e fazê-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, o povo estava com fome. Agora nós encontramos alguém que dá pão, dá comida. Meu, já pensou? Que coisa boa! Uma porção de peixe, uma porção de pão todo dia. Não precisa mais trabalhar, nós não precisamos mais pensar na vida, nada. Esse sim, esse é o rei de verdade. Então vamos colocá-lo como rei nosso. Vamos fazer aqui uma revolução, vamos tirar Herodes do poder e vamos botar Jesus, porque ele dá pão para nós, né? Já tem aquele velho ditado: pão e circo para o povo, né? Dá pão e circo para o povo que está feita a festa. Eles tinham essa visão. E aí entra aqui a pergunta: por que Jesus saiu de fininho? Se no fundo ele veio para ser rei. Então por que ele não aceitou aqui? E aí a gente pode ir lá para João, capítulo 18, versículo 36. Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 36. Vamos ver o que está escrito lá? 36. Está escrito o seguinte: é aquela passagem onde Jesus está sendo interrogado por Pilatos, né? Por Pilatos. No 33, Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dize isso por ti mesmo, ou foram outros que te disseram isso de mim? Disse Pilatos: acaso sou eu judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é deste mundo. Por que Jesus sai de fininho? Justamente por isso, porque o reino de Jesus não é o reino deste mundo. O reino de Jesus é um reino que há de ser inaugurado depois da sua ressurreição. Né? Aí o reino de Deus está presente no meio de nós. Ele não é um reino para esse mundo, não é um reino físico, não é um reino geográfico, mas é um reino eterno, um reino espiritual, um reino de eternidade. Porém, seria bom, né? A gente tivesse um rei que soubesse multiplicar pão e multiplicar peixe, e quanta coisa mais ele não ia multiplicar. Transformar água em vinho, esse seria um ótimo rei, né? Mas Jesus vai dizer: não, o meu reino não é deste mundo. Então, por isso ele sai de fininho e vai para o monte. Vai para o monte por quê? Porque ele vai para perto de Deus. É lá o lugar dele. Jesus está sempre procurando o monte, sempre procurando essa unidade com Deus, para que ele possa fazer sempre a vontade de Deus. Ok? Aqui nós finalizamos a passagem do Evangelho, mas tenho algumas considerações interessantes aqui também. Considerações finais, ou talvez um pouco de teologia joanina, né? Para João, a multiplicação dos pães constitui uma revelação da presença do Messias, convidando para sua mesa Israel e o saciando, fazendo eco ao que previam as profecias. Então, para João, ele está escrevendo a multiplicação dos pães com uma teologia, e não só para João, mas a passagem, essa multiplicação dos pães, é uma revelação de que Jesus é o Messias, que está servindo a mesa e convidando Israel para a mesa, ao mesmo tempo saciando eles com o pão, porque cada um pegou o quanto queria, o quanto necessitava, fazendo um eco ao que previam as profecias. Então, o que as profecias falavam sobre isso? Sobre o Messias que iria alimentar, que ia sustentar Israel, que ia dar o pão a Israel, né? Então, a gente vai lá
em Isaías 25, versículo 6. Né? Profeta Isaías é chamado de o profeta messiânico. Né? Tem algumas passagens da profecia de Isaías que você lê, ele está falando talvez de Ciro, talvez de um outro rei, de uma outra passagem, ele está falando de algo ali. Mas quando você lê a passagem, você diz assim, não, mas Isaías sentou lá na crucificação de Jesus e estava vendo o que estava acontecendo lá. Mas Isaías é escrito bem antes do evento de Jesus Cristo. Né? Isaías vai existir mais ou menos em torno de 700 a 800 anos antes de Cristo. Acontece a profecia de Isaías. Mas ele aponta para o Cristo. E aqui tem passagens que levam-nos a esse momento aqui da multiplicação dos pães. Então, diz assim, a primeira. O Senhor dos Exércitos preparou para todos os povos, neste monte, um banquete de carnes gordas, um festim de vinhos velhos, de carnes gordas e medulosas, de vinhos velhos purificados. Então, João está dizendo, é Jesus esse que, o Messias que Isaías dizia, que preparou aqui no monte, coloca em cima do monte mesmo, né? Onde vai fazer um festim, vai alimentar o povo. Um festim regado a carne gorda, capaz de nutrir, capaz de sustentar o povo. Né? Depois, outra passagem, Isaías 55, do 1 ao 3. Todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas. Vinde comer, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Por que despender o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia? Se me ouvis, comereis excelentes manjares. Uma suculenta comida fará vossas delícias. Prestai-me atenção e vinde a mim. Escutai, vossa alma viverá. Quero concluir convosco uma eterna aliança, outorgando-vos os favores prometidos a Davi. Então, isso é escritos de Isaías, mas que trazem a esse momento aqui do monte, da multiplicação dos pães. Escutai, o povo vai escutar a palavra, escutar o ensinamento. E Jesus vai fazer, e sem precisar pagar, né? O pensamento de Filipe é, nós não temos dinheiro para comprar tanta comida, mas ninguém precisou mexer com dinheiro. Jesus é esse que sustenta, que nutre e que nos chama a vir a ele. Vinde a mim, vós que não tendes alimento. Vinde comprar trigo sem dinheiro, vinho e leite sem pagar. Né? Jesus é aquele que nutre o povo. Então, isso aqui que Isaías prometia, está acontecendo aqui agora, no capítulo 6 do Evangelho de São João. Ok? Porque somente Jesus vê a necessidade do milagre e faz a distribuição dos alimentos aos comensais, sendo tanta gente. Porque a gente vê ali Jesus que percebe que precisa o alimento, Jesus que chega até ele a oferta do menino, ele faz a bênção, ele distribui, é a ação de Cristo, é a ação de Jesus. Como eu já disse, se você pegar os sinóticos, e até tem uma curiosidade no meio de semana ali, peguem ali, em cima do início do capítulo 6, versículo 1, tem as citações ali, dos outros evangelhos, onde você encontra essa mesma passagem. Pode olhar ali, ó. Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos 6, do 32 ao 44, Lucas 9, do 10 ao 17. É a mesma passagem. Está lá. Mas cada um escreve na sua ótica, na sua visão. Para eles três, Mateus, Marcos e Lucas, os discípulos interferem, os discípulos distribuem, os discípulos veem a necessidade. Para João, não. Para João, quem vê a necessidade é Jesus, quem faz a bênção é Jesus, quem distribui é Jesus. Parece-nos que o evangelista João quer ressaltar a dimensão cristológica do relato, pois Jesus é o
protagonista da ação, seus gestos para com as pessoas. Então, para João, é Jesus esse protagonista. No Evangelho de São João, Jesus é protagonista. Quando a gente pega lá o prólogo, vai dizer: no princípio era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. É uma atitude sempre de Jesus. É Deus quem toma a iniciativa a vir ao nosso encontro. É Deus quem se revela. É Deus quem se mostra. Né? Interessante porque uma das grandes questões da briga, por exemplo, da ciência com Deus é que não existe como provar que Deus existe. Né? Cientificamente não consegue chegar a um ponto de provar que Deus existe. A ciência não consegue provar isso. Por outro lado, também não consegue provar que não existe. Né? Se não prova que existe, também não prova que não existe. Por que é assim dentro dessa dinâmica? Porque o homem, por si só, ele não chega a Deus. O homem, por si só, ele não tem o poder de chegar a Deus. É Deus quem se revela. É Deus quem se dá a conhecer. É Deus quem se revela para quem ele quer, quando ele quer, como ele quer. Sempre é Deus que toma a iniciativa. Lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus vem à procura de Adão. Depois, quando Caim mata Abel, Deus vem ao encontro de Caim e pergunta: onde está o seu irmão? Deus que toma essa atitude de vir ao nosso encontro. É Deus quem nos encontra em algum momento da nossa vida, que a gente está ali, que talvez nem a gente mesmo acredita na gente, mas é ali naquele momento que Deus vem ao nosso encontro e se revela. Né? A gente não tem como entrar na dimensão divina, entrar no céu por si só. Não, é Deus quem se revela. É Deus quem vem ao nosso encontro. Então, Jesus é esse que toma a iniciativa. Ele é o protagonista da ação. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mostra que Jesus é o Senhor sobre todas as coisas e que nada é impossível para Jesus. Então, esse milagre traz uma das dimensões do senhorio de Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nessa dinâmica desse milagre, da multiplicação dos pães, surgem muitas falas. Por exemplo, há algumas pessoas que vão dizer: não, Jesus não fez o milagre da multiplicação, mas ele fez o milagre da partilha. Né? Se o menininho colocou o que ele tinha, a dona Maria também tinha lá alguma coisa, o seu José também tinha alguma coisa, o Sebastião também tinha alguma coisa, e todo mundo colocou em público o que tinha, e aí sobrou ainda. Blá, 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 blá. São formas de falar e de pensar. Mas, se a gente for olhar, os evangelistas, todos os 4, falam da multiplicação dos pães. Então, eu acho interessante a gente ficar mais com os evangelistas do que com alguns teóricos. Né? Houve a multiplicação? Houve. Como foi? Não sei. Houve por quê? Porque Jesus é Deus. E ele tem poder sobre os elementos da natureza e tem o poder de multiplicar. Ele multiplicou. Ele multiplicou. Porque ele mesmo vai dizer: nada é impossível para Deus. Então, ele multiplica. Mas também não podemos jogar fora esse sentido do milagre e da partilha. Né? Não podemos jogar fora. Até porque, se eu for olhar, por exemplo, para o que eu vivo como Arca da Aliança, a Arca da Aliança vive deste milagre da partilha. Né? Nós, como Arca, quem é de Joinville, sabe um pouco da nossa história, nós vivemos do milagre da partilha. Nós temos uma rádio em Joinville, alguns de vocês fazem programas lá, nos ajudam. Né? Como que sustenta essa rádio? Através do seu João, que dá R$10, da dona Maria, que dá 30, do outro que dá 50, do outro que dá 100, e junta tudo esse milagre da partilha, e chega no final, a gente consegue atingir a meta para pagar as contas e a evangelização continua. Então, a partilha também é milagre, porque tem coisa que só Deus, para tocar no nosso coração,
fazer-nos abrir as mãos para poder partilhar com o outro aquilo que lhe é necessário. Porque se nós olhar por nós mesmos, nós não somos muito de partilhar, não, né? Nós somos muito de ficar no nosso canto e dizer assim, não, você quer que trabalhe, ele que faça alguma coisa. Só quando Deus toca o nosso coração que a gente é capaz de partilhar algo com o outro. E quando nós partilhamos e o outro tem o necessário, nós temos o necessário, aqui Deus está presente. E isso também é milagre. Mas no que tange à multiplicação dos pães, realmente, a gente pode acreditar que houve a multiplicação dos pães. Que a partir daquela pouca matéria, porque realmente é isso, né? Alguma coisa alguém tem que oferecer. Se o menininho não oferecesse aquilo que era a parte humana, provavelmente o milagre não acontecia. Mas a partir do momento que nós nos dispomos daquilo que nós ofertamos a Deus, ele faz o milagre a partir dali. O milagre sempre é fruto da junção da vontade humana, ou da necessidade humana, da disposição humana e da ação divina. Nós víamos na semana passada, na cura do paralítico, quando Jesus pergunta, queres ficar curado? Mas isso era óbvio, né? E nós falávamos da vontade do homem de ser curado e da vontade de Deus de curar. Então, tudo isso são elementos presentes dentro desse contexto. Esvaziou tudo? Não esvaziou tudo, não. Tem muita coisa aqui por trás. A gente precisaria estudar bastante também e teria que ter tempo para a gente poder esvaziar. Tem muitos elementos dentro do contexto dessa passagem, porque João é um teólogo. Ele é aquele que fala, ele está falando de ar, ele está mostrando um sinal, mas por trás do sinal tem muito mais que ele queira falar. Ok? Deixa eu fechar aqui o compartilhamento de tela e aí a gente faz um fechamento da aula. Beleza, minha gente? Como sempre, se alguém quiser partilhar algo, perguntar algo que não seja tão difícil, se eu souber responder, se eu não souber, depois eu procuro a resposta aí e respondo, né? Mas eu queria também ouvir de vocês o que traz de como foi a aula para vocês. Todo mundo quietinho, se sentindo saciado. Só abrir o microfone e falar, quem quiser, por favor. Diácono, aqui a gente para e reflete, né? Como nós humanos, olhando nós, humanamente falando, né? Muitos passam fome por conta desse não saber partilhar, né? Desse não, quer dizer, desperdício, não saber partilhar, é desperdício. Isso que mais pesa, eu acho que para nós hoje, olhando toda a situação atual, né? Hoje uma questão dos países mais pobres, mesmo o Brasil, né? Não precisamos sair daqui. Então, falta esse cuidado do desperdício. Acho que o Brasil é um dos países que muito desperdiça. Isso. Né? É muito triste isso, vendo que tem pessoas do Brasil morrendo de fome, sendo que nós temos uma terra produtiva, um país de todo clima, todo solo fértil, né? E a ganância também que nos leva, né, a repensar essa questão da ganância de poucos, né? Até o padre Anísio dizia esse dia, né? E essa é a estatística, né? Nem 5%, aliás, 5% tem a riqueza em mãos, enquanto a maioria, o Brasil todo está, né, sendo dominado por esses 5% apenas. E, além disso tudo, nós também desperdiçamos, com certeza, né? E, olhando assim essa questão agora de Jesus ali, né? O milagre, a gente joga, né? Consegue desperdiçar porque não tem esse cuidado, ou não tem essa sensibilidade, melhor, né? De pensar que o outro não tem, né? Essa é a minha reflexão dentro disso que você colocou aqui hoje. Ok. E é muito triste. Diácono, eu também queria fazer uma partilha.
eu acredito, foi esse sinal, né, de São João é um sinal que nos remete realmente, como o senhor colocou lá, ele não depende do homem, da vontade do homem associada à vontade de Deus. Mas se a gente se coloca como esse menino, né, esse menino na multiplicação dos pães, ele fez uma escolha por Deus, né? Ele entregou sem reservas, ele entregou tudo que ele tinha. E o que ele tinha era nada, né? Era 5 pães e 2 peixes, mas ele entregou. Isso. E ele entregou tudo. E se a gente colocar isso para a nossa vida, né? Às vezes o nosso tudo, que parece nada, às vezes a nossa família, os nossos filhos, a nossa saúde e tudo mais que a gente tem, às vezes a gente entrega, mas entrega com reservas para Deus. Não entrega, deixa um peixinho, deixa um pãozinho, né? Aí isso aqui, ou até na nossa vida mesmo, né? A gente deixa Deus tocar, mas não nos 5 pães e 2 peixes, né? Ele toca parte da nossa história, porque a gente não ama sem medida. A gente escolhe a medida que nós vamos amar a Deus, né? E é assim o milagre na nossa vida acontece também sob essa medida que a gente coloca para Deus. Deus nos ama sem medida, mas a gente põe medida. E esse menino nos ensina muito, né? Porque Jesus, se a gente entrega tudo, Jesus faz o milagre, faz verdadeiramente, e faz em nós e através de nós, que foi o que Jesus fez nessa multiplicação, né? Então, acho que nos ensina também a essa confiança plena, que não é preciso estar pronto, que Jesus é o poderoso, né? Ele vai fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Isso mesmo. Então, acho que era isso que eu queria partilhar, que a gente precisa, além de tudo, né, para que o milagre aconteça, confiar plenamente, entregar o nosso nada, né? Que ele pode nos saciar e saciar a outros através de nós. É isso mesmo. E não tem medo de achar que aquilo que a gente tem para oferecer é pouco, né? Os antigos já diziam, pouco com Deus é bastante. O muito sem Deus não é nada, né? Às vezes a gente não faz muita coisa porque a gente tem aquela ideia, mas que diferença isso vai fazer? E talvez na vida daquele que necessita vai fazer toda uma diferença, né? Realmente, se a gente ficar em cima do menino, só a atitude daquele menino, que para mim representa o próprio Cristo aqui, que se dá todo, né? Ele que é o pão, ele que é o peixe, e que se dá por inteiro, né? Se esvazia, né? Lógico que a gente vai ter que olhar também, é interessante, né? A dinâmica de olhar que nós não somos santos, nós não somos perfeitos, e nem devemos, não temos nem como ser em vida. Se alguém vai ser santo, vai ser depois que morre que vão decretar. Aqui passou uma pessoa santa, né? Enquanto caminhamos, nós somos chamados a caminhar nesse sentido de um caminho de santidade. Hoje talvez eu faça um pouquinho, amanhã eu faça um pouquinho melhor, daí assim por diante, né? A gente está a caminho. Mas é interessante que mesmo com o pouco que a gente oferece, Deus já faz tanto, né? Mas que a gente não tenha medo de oferecer, né? Às vezes a gente tem medo de perder, né? Vai fazer falta para mim, vai fazer falta para minha família. E quanto mais a gente faz essa experiência de que quanto mais a gente doa, né? É igual um poço, né? Quem conhece um poço, não sei, eu sou do interior, então um poço, quanto mais água se tira de um poço, mais água ele dá. Se a gente não tira a água do poço, ele morre, cria limo. Assim também a gente, quanto mais a gente se doa, a gente se oferece, a gente faz, mais a gente cresce na fé, mais a gente cresce nos dons, né? Então, não ter medo de oferecer, mesmo que ache que o que você faz é pouco. O Evangelho, a segunda leitura do domingo passado, se eu não me engano, falava, né? Quem semeia pouco, pouco colherá. Quem semeia muito, muito colherá. Então, essa coragem de oferecer, né? De não reter para a gente. Quando a E gente o diácono, e quando a gente entregar nossas dores, dificuldade, entregar e esperar na fé e na oração, né? Isso mesmo.
Isso que mostrou muito, assim, não, a gente tem nós humanos, né, vai lá, entrega para Jesus, pega de novo, entrega, pega, né? Então, essa fidelidade precisamos ter, né? De entregar, mas não é só entregar e esquecer, né? E ficar em oração, ficar em Deus, buscando Deus, e Ele faz no momento e na hora certa que tem que ser feito, né? Isso mesmo. Ok, minha gente? Mais Ok. alguém aí angustiado para falar? Fiquem à vontade. Se tiver mais um, dá para nós ouvir. Se não tiver, nós vamos fechando por aqui. Espero que tenha edificado vocês a nossa aula de hoje, um pouco daquilo que a gente trouxe, né? A ideia é tocar em coisas mais concretas, para que a gente possa ter aplicabilidade na nossa vida, né? Senão a gente acaba ficando muito nas estrelas e perde o pé no chão. O importante é a gente, como dizia Dom Orlando, Bíblia na mão e pés no chão para a missão. Então, esse é o nosso caminho. Verdade. Finalizemos, então, a nossa aula de hoje rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é Graça, convosco. o Senhor é convosco. Bendita sois Bendita vós entre sois as vós mulheres, entre as mulheres, e bendito é o e bendito é fruto o do vosso fruto do ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Santa Maria, Deus, Mãe de rogai por nós, Deus, pecadores, agora e na hora de na nossa hora de morte. nossa morte. Amém. Amém. Maria, Arca da Aliança,